Mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 21 de março, terça-feira. Como vão? Bom dia, Mauro. Mauro, olha só essa música aí. O Solon e o Sense. O Dois de Voz. Bom dia, Isis. Essa é a voz do Sense, olha aí. A gente estava junto. Bom dia, Lu. Bom dia, Ângela. A gente estava junto sábado, eles estavam ensaiando. Bom dia, Stanley. Bom dia, Maria. Oi, mãe, tudo bem? Para, Serena. Serena aqui dentro ali pegando minhas coisas. Não, né, Serena? Menos. É, eles são demais. Bom dia, Aline, tudo bem? Olha só. Então esse aí é o Dois de Voz, Solon e o Sense. Sábado a gente fez uma janta, nos convidaram para uma janta. Bom dia, Marta. E aí eles ficaram só ensaiando e a gente só ouvindo. Bom dia, Lu. Bom dia, Deni. Bom dia, Eliana. Tudo bem? Eu canto a delicadeza. Então esse é o Dois de Voz, Solon e o Sense. Nossos amigos aqui de Lajeado. Procurem aí no Spotify Dois de Voz, é maravilhoso. Bora lá então. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Rossana. Tudo bem? Então, gente, vamos ver, tem aí as notícias da paróquia. Bom dia, Rosali. Hoje a gente tem meditação. Bom dia, Rosa. Tem meditação às 19h15, é presencial, e amanhã às 7h15. A novidade é que a partir dessa semana, quem quiser, a partir dessa semana e durante aí, né, pode se inscrever e fazer online. Então, para quem é de outras cidades, aí de outros estados, não pode vir, né? Aí pode fazer online. Tem que me chamar, tem que me procurar, que daí eu mando o link do Zoom, a gente combina como é que vai funcionar, certo? Então é isso. Aí é só para quem se inscreve, tá bem? E aí hoje a gente vai falar sobre... eu sempre trabalho vários aspectos, assim, então a gente medita, fala sobre o budismo, nesse quadro a gente fala muito sobre o budismo, né, tem os ensinamentos. Aí tem um quadro ali que é autocompaixão, que a gente está trabalhando alguns aspectos, e o desrepressor, tirando o sensor de repressão, através de atividades, assim. Aí tem umas tarefinhas para fazer em casa e tal. Bom dia, Rose Claire, como é que vai? Bom dia, Conceição. Então, para quem quiser participar das aulas online, né, agora já é possível, de meditação. Então é meditação, budismo, autocompaixão, um monte de coisa que a gente faz. Tá? E quem tiver filhos de 12 a 18 anos e quiser se inscrever no Despertim, chama aí, também está ali. Então, um monte de coisa acontecendo. E hoje tem yoga também, no Arquitetura da Mente, presencial e online. Um pouquinho antes da minha aula, tem yoga, eu faço yoga, depois aí com a Amanda, né? E aí depois a gente entra para a aula de meditação. Olha quanta coisa acontecendo. É só participar. Tá aí a oportunidade. Ok? Vamos ao nosso livro, O Poder das Dakinis, com Micaela Haas, editora Lúcida Letra. Feito? Estão prontas para embarcar? Prontos? Então experimentem, gente. Eu quero participar. Tentem. O verdadeiro valor de um professor. Bom dia, Rossana Simões. Ainda assim, depois de todos esses anos praticando, ensinando e escrevendo best-seller, ela descobriu a necessidade de voltar a ser, antes de mais nada, uma aluna. Depois de estudar com Trungpa Rinpoche e depois com seu filho e herdeiro do Dharma, Sakyong Mipham Rinpoche, ela também iniciou uma conexão nova e desafiadora com Dzigar contra o Rinpoche. Estou olhando, onde é que estão esses cachorros? Eles estão dando umas voltas aqui. Como ela diz, ele tem mexido comigo desde então. Em 1995, foi convidada para uma conferência de professores budistas em São Francisco. E chegou um dia antes para descansar.
Passei o dia todo realmente me sentindo mal e dormindo. Nada pior, né? Quando ela decidiu se aventurar para um passeio e abriu a porta, Khuntru Rinpoche saiu de seu quarto pelo corredor exatamente no mesmo instante. Eles se reconheceram e ela perguntou se ele gostaria de tomar uma xícara de chá em seu quarto. E ele perguntou, não? Não, ela perguntou. Ela realmente não se lembra do que conversaram, mas lembra muito claramente que comecei a me sentir melhor e o mal-estar simplesmente foi embora. Essa semana eu também atendi uma pessoa, né, umas aulas particulares, assim, uma mentoria. Chegou, estava com fome, estava agitada, a pessoa estava agitada. E ela disse, nossa, eu estou saindo super bem daqui. E cheguei num estado, saí no outro. Coisa boa, né? O desejo de encontrar alguém que respondesse às suas perguntas estava constantemente com ela desde o falecimento de Trungpa Rinpoche. Fiquei tão inspirada com o que ele falava que comecei a me sentir mais forte fisicamente do que me sentia há algum tempo. Senti uma conexão poderosa e quando tive uma entrevista com ele, algum tempo depois, aquilo me lembrou fortemente de como me sentia quando falava com Chodjam Trungpa, meu mestre raiz. Cerca de um ano depois, quando se encontraram novamente, Pema pediu para receber um certo conjunto de ensinamentos mais elevados. Então, pensa, né? Sempre tem os mais elevados. Bom dia, Lu. Se a gente estiver ligado, as coisas estão acontecendo, basta a gente ir caminhando um pouquinho mais para frente, assim. Khuntru Rinpoche recusou. Aquilo foi um pouco chocante, disse Pema. E então ela pediu que ele explicasse o motivo. Bom dia, Ana Maria. Ele disse que sentiu vários obstáculos do quais ele precisava cuidar primeiro. Eu já recusei também. Não sou um mestre realizado, gente. Não crio essa expectativa. Mas dentro dos ensinamentos que eu compreendo, os que eu não compreendo eu não passo ainda. Eu estou estudando. Tem ensinamentos que eu estudo há uma década. E ainda não passei, porque ainda não estão prontos em mim. E eu revejo assim quase que semanalmente, assim, às vezes por muitos dias. E ainda não estão amadurecidos. Mas eu já recusei passar. Por perceber obstáculos não só em mim, mas na pessoa que pediu. Assim. Não vai funcionar. Bom dia, Carla. Às vezes acontece. Ele disse que sentiu vários obstáculos, dos quais ela precisava cuidar primeiro. Mais tarde, depois de lidar com tudo aquilo, eu lhe disse que estava confiante de que poderia realmente estudar aqueles ensinamentos com ele, e ele concordou. Aí às vezes eu pergunto, por que tu quer aprender? Por que tu quer? Me explica a tua motivação. Daí a pessoa ia, voltava. Não, a motivação é essa. Não, mas isso é ego. Quero saber qual é a tua motivação. Bom dia, Natasha. Mas isso tal coisa, quero aprender para tal coisa. Continua sendo ego. Tu quer só usar o budismo para te engrandecer. E aí vai indo. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente não pode ensinar o budismo, passar os ensinamentos para esses fins, assim. Se as pessoas vão usar, depois não sei, né? Mas tem que ter cuidado. Por fim, ela começou o seu primeiro retiro de 100 dias no Santenling, em 2000. Naquela época, percebi que não havia conhecido ninguém desde Trungpa Rinpoche capaz de sentir onde eu estava presa. Eu era muito boa em enganar a todos e em falar sobre não ser fisgada. Mas Khuntru Rinpoche, de alguma forma, tinha essa grande habilidade de me fisgar. Bom dia, Di, tudo bem? Kátia, tudo certo? Como é que tá, Kátia? E aí ontem? Agora me toquei da turma de ontem, da turma do Mindfulness. Ontem a gente fez um encontro de 2 horas do Mindfulness, mais ou menos 2 horas, totalmente em silêncio. Então, somente eu que falava, só eu conduzia as práticas, então não houve interação dos alunos. Então, eu quero saber como é que foi. Depois eles me mandem, depois me mandam no WhatsApp, no grupo ali, como é que foi esse movimento, esse momento. A Eliana também estava, né? Quem mais que estava? Que está aí, não lembro.
Eu sabia que devíamos ter uma conexão kármica muito antiga. Fiquei muito grata por tê-lo conhecido. Perguntei se ele me aceitaria como aluna e ele disse sim. Por que é tão importante ter um professor? Mesmo com toda a sua experiência? Pergunta a Micaela. Quando você se conecta com um professor, a sabedoria dele ressoa com a sua. Isso transcende as duas personalidades, explica Pema. Estar com eles o conecta com sua natureza de Buda. Os requisitos mais importantes para um professor são conhecer bem o aluno, ver onde você está se agarrando e ser capaz de criar circunstâncias que exponham a sua fixação. Surgem situações que permitem que você veja onde está presa. Por estar acontecendo com seu professor do Dharma, você não foge quando é insultada nem se sente desconfortável. Esse é o valor real. Você aguenta firme e eles te ajudam com isso. Quem consegue passar das primeiras provas, assim, que é ser insultado, não insultado porque eu não insulto ninguém, mas ser colocado à prova, assim, nos ensinamentos, e vai ter um momento em que tu é colocado à prova, é colocado contra a parede e tu vai começar a discutir, não, mas esses ensinamentos não servem, é a dúvida, né? São um dos 5 obstáculos, né? Então a dúvida é um deles. Aí tem o torpor, enfim, mas agora no caso a dúvida. Aí a pessoa entra em dúvida, aí ela começa a buscar outras formas de olhar o mundo, assim. É nesse ponto que ela tem que ir mais adiante, porque certamente ela parou em outras vidas, em outros momentos, e se perceber, ela tem essa semente de parar quando surge uma dúvida, né? É nesse momento que tem que transpor. E eu já vi muitos alunos fazerem isso, né? Muitas vezes. Tem que ir além desse momento, assim. E aí, quando transpõe... Imagina se o Buda tivesse parado na primeira. Aí não teria revelado todos esses ensinamentos que a gente está aí, né? Faz sentido, hein? Bom dia, Lucelena. Sim, diz esse capítulo. Normalmente pensamos no professor como o sábio ancião, mas nesse caso os papéis estavam invertidos. O professor dela é quase 30 anos mais novo. Quando contra o Rinpoche dá ensinamentos, muitas vezes a mão de Pema é a que levanta primeiro para indicar que ela tem muitas perguntas. Não é que o professor te perturbe exatamente, é que estar na presença dele aumenta a sua percepção de onde você está presa. Exatamente isso. E quando transcende isso, tem alunos que passaram por isso, sim, e transcende essa ideia de transformar um instrutor, o professor, ou seja quem você siga, em algo assim, e quebra essa barreira, essa pessoa passa e a vida começa a ficar cada vez mais interessante, assim, porque ela começa a olhar além das aparências, além das fixações que estão ali na pessoa que está falando, porque a pessoa que está falando é só um veículo, que tem falhas, que tem, né? E ela olha além daquilo, e ela não olha mais então a pessoa, não olha mais os ensinamentos, ela olha como ela reage frente àquilo. E aí ela está começando a aprender, entendeu? Ela vê o professor fazendo merda, ela vê o professor errando, vê o professor... Não vai fazer nenhuma diferença. Ela começa a olhar como aquilo bate nela. E aí ela já virou a chave. Tem alunos assim que sentam calmamente comigo há mais de 7 anos. E é muito lindo de ver, porque eles estão se lixando. Eles estão olhando e vendo com a câmera voltada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa virada de câmera, quando acontece, é sensacional. Mas outros não conseguem. Rompem assim. E aí, pá. Entenderam isso? Isso é super importante entender. E isso serve não só para o budismo, para todas as estruturas de pensamentos, assim. O catolicismo não serve, Umbanda não serve. Nada serve para essa pessoa. Daí aí fica difícil. Psicanálise não serve, psicologia não serve, terapia não serve, nada serve. É que estar na presença dele aumenta a sua percepção de onde você está presa. Chamamos a isso de devoção, porque quando isso acontece, você não foge.
Você chega ao ponto em que sente que não há nada que você faça que possa fazer com que o professor desista de você. Na época do seu primeiro encontro com Khenpo Rinpoche, ela ainda dirigia a Abadia Gampo. Tinha uma agenda que a consumia como professora e escritora. A sua vida era muito atarefada. O desejo de seu coração era encontrar mais tempo para praticar, mas seus outros compromissos vinham em primeiro lugar. Alguém se sente assim aqui? Vamos lá, quem se sente assim que seus compromissos de vida lhe levam mais tempo, tomam mais tempo assim? Bom dia, Karina. E aí não há tempo para praticar. Quem se sente assim? Levanta a mãozinha aí. Vamos, senão eu vou começar a nomear. Sabe como eu sou ruim, né? Stanley, olha aí. Sabe o que o Nietzsche diz disso? Eu estou escrevendo um material aqui. Abri agora o Word para ler. Bom dia, Felipe. Aí ele diz, o Nietzsche diz assim, ó, quem não tiver 2/3 do seu dia para si é um escravo. Até tu, Natasha. Pô, achei que tu já estava iluminada. O que está acontecendo? Olha, um jeito de mudar isso. Um dos jeitos de mudar isso é, ó, tem aula online hoje à noite de meditação. É só procurar. Pronto, já é um jeito. Ou não, procurem outros também, não precisa ser eu. Gente, tem vários. Bom dia, Neuza. Como é que tá? Aqui, ó. Então, o Rinpoche sugeriu que ela fizesse um retiro de 100 dias todos os anos. Pensei, sim, o tempo todo ele me dava esses pequenos empurrões para fazer algo que eu, na verdade, não teria feito sozinha. Mas assim que ele me cutucava, sempre vinha um sim. A Kátia também, a Natasha só riu, né? Tá difícil, né, Natasha? Essa tal de iluminação não chega nunca. Por fim, ela encontrou a determinação para reduzir suas responsabilidades. Todas essas pequenas cutucadas foram como se alguém me desse o presente mais precioso. Estão entendendo? Eu pensava, eu não poderia ter feito isso sozinha. Eu não poderia ter feito isso sozinha, ela se pergunta. Mas de alguma forma não. Sem ele, eu não estaria fazendo aquilo. É bom ter alguém que nos mantenha sob controle, diz ela. Aí eu tenho alguém que me cutuca. Uma das pessoas é o Eno Burgos. Vocês conhecem o Eno Burgos, né? Da Bodhigaya, né? Aí ele me manda um livro que eu não consigo nem pegar de tão pesado. Olhem isso. Olhem isso. Já mostrei para vocês, né? Olha o tamanho dessa criança. Olha o tamanho da criança. Aí ele manda com um bilhetinho dentro aqui. Tal, tem um escrito dele. Aí depois ele me mandou uma mensagem, né, de áudio. Kyoshin, mandei esse presentinho, esse agrado, para que tu olhe como era, porque isso aí é um livro do Vedanta, e aí porque ele vai dar toda a história, assim, de como era o período do Buda e por que o Buda foi tão importante, porque ele rompe com todas essas normas, né. E eu disse, pô, mas eu não me apavoro com um livro grande, né, 1000 páginas tem esse livro. Né? E tem várias coisas aqui em sânscrito, e aí vai indo. Né? Ele é lindo, bem completo. Aí eu olho aqui, primeira parte. Aí fui procurar na internet, né? Tem 12. Eu tive que mandar uma mensagem para ele, né? Aí não. A resposta dele foi do tipo, te vira. Aí fica ali agora na mesa, ali me incomodando esse livro. Toda manhã que eu chego aqui, eu olho para ele, ele fica... E eu não tenho muito esse tempo para olhar agora para isso. Eu achava incrível sua habilidade de enxergar, a habilidade do Khenpo, né? De enxergar exatamente onde eu estava presa. Era um mistério. Tenho plena confiança de que sua motivação é me ajudar a despertar. Então eu tenho plena consciência de que o Enio também quer me ajudar a despertar. Aí ele faz isso. Me deixou nervoso. Sabe aqueles presentes que tu recebe e fica nervoso? Eu fico nervoso.
Pema me parece um espírito muito livre e não convencional. Ela parece se sentir extremamente confortável em sua pele e suas vestes. Outra vez também que eu me senti nervoso com isso, quando eu recebi os 12 livros do Espírita, do Chico Xavier, a coleção inteira, tá ali. De vez em quando eu vou lá dar uma olhada, né, para fazer uma comparação, assim, né, mano? Aí, são coisas que me deixam nervoso, receber livro. Eu fico estressado. Vocês não ficam estressados? Vocês não, né? Ficam? Quem fica estressado quando recebe livro assim? Eu fico. Pema me parece um espírito muito livre, não convencional. Ela parece se sentir extremamente confortável em sua pele e suas vestes. Uma vez, ela usou o banheiro comum em um centro de Dharma. Ó, a Natasha também. Tá ali, ó. Cheia alguém. Tamo junto, Natasha. Bate aqui. Aí. Vendo a porta do banheiro trancada, a Lu também, tá aí, ó. E sem saber que uma monja estava lá dentro, o jovem e bonito atendente de Kongtrul Rinpoche começou a se despir bem ali no corredor, apressado para colocar um terno quando os ensinamentos estavam prestes a começar. Quando Pema saiu, o atendente de cueca congelou de vergonha. Pema não perdeu a pose. Olhou para o jovem seminu em sua cueca boxer e assobiou alto para ele. Aí é fogo, né? Com um sorriso divertido no rosto, ela calmamente passou ao lado dele e foi para o templo. Ah, acabou, olha aí, acabou. Amanhã a gente começa com a Elizabeth. Olha aqui, a gente já leu, né? Elizabeth Mates Nanguel, tá aqui. Lembram dela? A gente leu o livro anterior, acho que foi, né? Ah, eu recebo um monte de livro. Bastante mesmo. Adoro. Os últimos 2 que eu recebi foram esses aqui, ó. Esses 2 livros aqui. Recebi a semana passada. Veio me trazer em mãos A Felicidade é Possível e Curação, né, que é cura através da ação. Esses livros fazem parte de um estudo, enfim, da Cris Ganzo. Procurem Cris Ganzo aí na internet. Aí ela é de Porto Alegre, uma psicanalista. Ela esteve aqui em casa por encontro com a Carolina da Cozinha Calma. E aí ela me trouxe de presente esses 2 livros maravilhosos que eu só folhei. Aí eu troquei, dei o meu para ela, né, obviamente. Mas a Cris é maravilhosa. Estava falando com ela ontem pelo WhatsApp. Vocês precisam conhecer a Cris. Procurem, ela tem várias atividades de terapeuta, ela é uma psicanalista, né? Famosinha. Eu chamo ela de blogueirinha, porque ela é toda blogueirinha, assim, tem milhares de seguidores. E ela é muito ativa na rede, assim, é uma figura maravilhosa. Passar um dia com ela é um encanto. É um encanto. Então, mas eu não li ainda, eu preciso olhar para isso também. Eu estou enrolando, vocês já conhecem como funciona, né? Já vão se colocando aí. Eu acho que procura aí, procura Cris Ganzo no Insta, e ela tem muita coisa, assim, muitos cursos, muita e-book que ela passa, todo um trabalho. Se coloque numa postura ideal para hoje, terça-feira. Deem esse tempo para que o corpo escolha a postura. Desde os pequenos detalhes, comecem a observar quais os detalhes que o corpo apresenta, como é que ele foi colocando as mãos, como ele preferiu fazer com as mãos, com as pernas. Não imponham uma postura. Impor uma postura do corpo é como impor uma emoção para a mente. É como quando você olha para alguma coisa e não gostou,
ou alguém diz algo para você de uma forma tóxica e você diz: está tudo bem. Não, não está tudo bem. Da mesma forma o corpo. Se ele se colocou numa postura e você quer mudar, você está sendo tóxico com o seu corpo. Ele vai dizer: não, não está tudo bem, mas eu vou aceitar essa postura que tu está me colocando. Então comecem a olhar dessa forma. Não imponham. Conversem com o corpo. Não imponham os seus movimentos de mente, não imponham suas ideias. Lancem e deixam que as pessoas decidam se é bom ou ruim. Assim como você lança para o seu corpo e seu corpo decide que posição quer ficar. Aí começa a prática de meditação. Meditação é olhar. Meditação significa lembrar em tibetano. E o convite agora é para trazer a atenção às sensações do corpo. Talvez algumas zonas tensas, talvez algumas zonas de relaxamento. E talvez naturalmente você já comece a perceber a respiração, a se sentir respirando. O corpo lhe apresenta a respiração, se você não impôs uma postura. Ele vai lhe mostrar: estou respirando. Veja ele respirando. Nesse mundo de fazer o tempo todo, veja como é não fazer. Apenas observar. Apenas se entregar a esse estado de não fazer. E sentir-se pleno com esse estado. Saber que você provavelmente esteja sozinha nesse momento. Não é preciso se mostrar para ninguém. É apenas você se observando. Procure levar esse estado para ao longo do dia. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam, toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça e até amanhã.